Pessoal, eu dei uma parada só para ver se a gravação estava boa para fazer a continuidade, tá bom? Então eu vou continuar e mais uma vez peço desculpas por gaguejar e enfim, mas vamos que vamos, tá? Que é o mais importante. Vamos lá. Por outro lado, deve haver um sem número de pessoas pensando como um professor universitário, amigo meu, que me indagou, espantado. Mas como, Paulo, uma pedagogia da esperança no bojo de uma tal sem-vergonhice como a que nos asfixia hoje no Brasil? É que a democratização da sem-vergonhice que vem tomando conta do país, o desrespeito à coisa pública, a impunidade, se aprofundaram e se generalizaram tanto que a nação começou a se pôr de pé, a protestar. Os jovens e os adolescentes também vêm às ruas, criticam, exigem seriedade e transparência. O povo grita contra os testemunhos de desfaçatez. As praças públicas de novo se enchem. Há uma esperança, não importa que nem sempre audaz, nas esquinas das ruas, no corpo de cada uma e de cada um de nós. É como se a maioria da nação fosse tomada por incontida necessidade de vomitar em face de tamanha desvergonha. Por outro lado, sem sequer poder negar a desesperança como algo concreto e sem desconhecer as razões históricas, econômicas e sociais que a explicam, não entendo a existência humana e a necessária luta para fazê-la melhor, sem esperança e sem sonho. A esperança é necessidade ontológica. A desesperança, esperança que, perdendo o endereço, se torna distorção da necessidade ontológica. Como programa, a desesperança nos imobiliza e nos faz sucumbir no fatalismo, onde não é possível juntar as forças indispensáveis ao embate recriador do mundo. Não sou esperançoso por uma pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Não quero dizer, porém, que, porque esperançoso, atribuo à minha esperança o poder de transformar a realidade e, assim convencido, parto para o embate sem levar em consideração os dados concretos, materiais, afirmando que minha esperança basta. Minha esperança é necessária, mas não é suficiente. Ela só não ganha a luta, mas sem ela a luta fraqueja e titubeia. Precisamos da esperança crítica, como o peixe necessita da água despoluída. Pensar que a esperança sozinha transforma o mundo e atuar movido por tal ingenuidade é um modo excelente de tombar na desesperança, no pessimismo, no fatalismo. Mas prescindir da esperança na luta para melhorar o mundo, como se a luta se pudesse reduzir e atos calculados apenas à pura cientificidade, é frívola ilusão. Prescindir da esperança que se funda também na verdade, como na qualidade ética da luta, é negar a ela um dos seus suportes fundamentais. O essencial, como digo mais adiante no corpo desta pedagogia da esperança, é que ela, enquanto necessidade ontológica, precisa de ancorar-se na prática. Enquanto necessidade ontológica, a esperança precisa da prática para tornar-se concretude histórica. É por isso que não há esperança na pura espera, nem tampouco se alcança o que se espera na espera pura, que vira, assim, esperança vã. Sem um mínimo de esperança, não podemos sequer começar o embate, mas, sem o embate, a esperança, como necessidade ontológica, se desarvora, se desendereça e se torna desesperança que, às vezes, se alonga em trágico desespero. Daí a precisão de uma certa educação da esperança. É que ela tem uma tal importância em nossa existência individual
e social, que não devemos experimentá-la de forma errada, deixando que ela resvele para a desesperança e o desespero. Desesperança e desespero, consequência e razão de ser da inação ou do imobilismo. Nas situações limites, mais além das quais se acha o inédito inviável, às vezes perceptível, às vezes não, se encontram razões de ser para ambas as posições, a esperançosa e a desesperançosa. Uma das tarefas do educador ou educadora progressista, através da análise política séria e correta, é desvelar as possibilidades, não importam os obstáculos, para a esperança, sem a qual poucos podemos fazer, porque dificilmente lutamos, e quando lutamos, enquanto desesperançados ou desesperados, a nossa é uma luta suicida, é um corpo a corpo puramente vingativo. O que há, porém, de castigo, de pena, de correção, de punição na luta que fazemos movidos pela esperança, pelo fundamento ético histórico de seu acerto, faz parte da natureza pedagógica do processo político de que a luta é expressão. Não será equitativo que as injustiças, os abusos, as extorsões, os ganhos ilícitos, os tráficos de influência, o uso do cargo para a satisfação de interesses pessoais, que nada disso, por causa de que, com justa ira, lutamos agora no Brasil, não seja corrigido, como não será correto que todas e todos os que forem julgados culpados não sejam severamente, mas dentro da lei, punidos. Não basta para nós, nem é argumento válido, reconhecer que nada disso é privilégio do terceiro mundo, como às vezes se insinua. O primeiro mundo foi sempre exemplar em escândalos de todas as espécies. Sempre foi modelo de malvadez, de exploração. Pense-se apenas no colonialismo, nos massacres dos povos invadidos, subjugados, colonizados, nas guerras deste século, na discriminação racial. Vergonhosa e aviltante na rapinagem por ele perpetrada. Não temos o privilégio da desonestidade, mas já não podemos compactuar com os escândalos que nos ferem no mais profundo de nós. Que cinismo, entre dezenas de outros, o de certos políticos que, pretendendo esconder a seus eleitores, que têm absoluto direito de saber o que fazem no Congresso e por que fazem, defende com ares puritanos, em nome da democracia, o direito de esconder-se no voto secreto, durante a votação de impedimento do presidente da República. A gente vai ter que ver que esse livro foi escrito na década de 90, tá? Depois eu dou a data certinha, não sei se foi 92 ou 95. Deixa eu ver aqui. Espera só um minutinho. 1992, tá? Por que se esconder se não há risco o mais mínimo de terem sua integridade física ofendida? Por que se esconder se proclamam a pureza, a honradez, a inatacabilidade de seu presidente? Pois que assumam com dignidade a sua opção, que explicitem sua defesa do indefensável. A Pedagogia da Esperança, o reencontro com a pedagogia do oprimido, é um livro assim, escrito com raiva, com amor, sem o que não há esperança. Uma defesa da tolerância, que não se confunde com a conivência, da radicalidade, uma crítica ao sectarismo, uma compreensão da pós-modernidade progressista e uma recusa à conservadora neoliberal. Num primeiro momento, procura analisar ou falar de tramas da infância,
da mocidade, dos começos da maturidade em que a pedagogia do oprimido, com que me reencontro neste livro, era anunciada e foi tomando forma, primeiro na oralidade, depois graficamente. Algumas dessas tramas terminaram por me trazer ao exílio. Aqui chego com o corpo molhado de história, de marcas culturais, de lembranças, de sentimentos, de dúvidas, de sonhos rasgados, mas não desfeitos, de saudades do meu mundo, do meu céu, das águas mornas do Atlântico, da língua errada do meu povo, língua certa do povo. Cheguei ao exílio e a memória que trazia no meu corpo de tantas tramas, juntei a marca de novos fatos, novos saberes, constituindo-se então em novas tramas. Deixa eu acender aqui, está escuro. Não está funcionando. A pedagogia do oprimido emerge de tudo isso e falo dela, de como aprendi ao escrevê-la e até de como, ao primeiro falar dela, fui aprendendo a escrevê-la. Depois, no segundo momento do livro atual, retorno à pedagogia do oprimido. Discuto alguns de seus momentos, analiso algumas críticas a ela feitas nos anos 70. No terceiro e último momento deste livro, falo amplamente das tramas que tiveram como personagem quase central a pedagogia do oprimido mesma. É como se estivesse, e no fundo estou, revivendo e, ao fazê-lo, repensando momentos singulares de minha andarilhagem pelos 4 cantos do mundo a que fui levado pela pedagogia do oprimido. Talvez, porém, deva deixar claro aos leitores e leitoras que, ao reportar-me a pedagogia do oprimido e falar hoje de tramas vividas nos anos 70, não estou assumindo uma posição saudosista. Na verdade, o meu reencontro com a pedagogia do oprimido não tem o tom de quem fala do que já foi, mas do que está sendo. As tramas, os fatos, os debates, discussões, projetos, experiências, diálogos de que participei nos anos 70, tendo a pedagogia do oprimido como centro, me parecem tão atuais quanto outros a que me refiro dos anos 80 e de hoje. Gostaria agora, nestas palavras primeiras, de agradecer a um grupo de amigos e amigas do Brasil e fora dele, com quem antes mesmo de começar a trabalhar nessa pedagogia da esperança, conversei sobre os projetos e de quem recebi importantes estímulos. Ana Maria Freire, Madalena Freire Belfort, Maria de Fátima Freire Dalcor, Lutgerders Freire, Ladislau Dalbor, Celso Baisel, Ana Maria Saul, Moacir Gadotti, Antônio Chiasotti, Adriano Nogueira, Márcio Campos, Carlos Arguello, Eduardo Sebastini Ferreira, Adão J. Cardoso, Henri Giraud, Donaldo Macedo, Peter Park, Peter McLaren, Ira Shaw, Stanley Aronovitz, Raul Magna, João Batista F. Pinto, Michael Apple, Madeleine Grimer, Martim Carnot, Carlos Torre, Eduardo Rache, Alma Florada, Joaquim Freire, Suzanne Mabes, Iraci Ornelas, Cristina Freire Heinecke, Alberto Heinecke. Gostaria ainda de expressar meus agradecimentos a Ana Maria Freire, que sou marido, pelas excelentes notas que aclaram e amarram aspectos importantes do meu texto. Me sinto devedor igualmente a Suzy Hartmann Lontra, que paciente e dedicadamente reviu comigo a datilografia dos originais. Não poderia, por outro lado, deixar de trazer aqui meu reconhecimento a Verne Lins pelo entusiasmo com quem sempre discutiu comigo, pessoalmente ou por carta, o projeto deste livro. O mesmo entusiasmo com que, há 23 anos, recebeu em Nova York os manuscritos da pedagogia do oprimido que editou. Finalmente, a Marcos Gasparian,
uma das melhores presenças brasileiras hoje entre os bons e sensíveis editores. Meu abraço fraterno de admiração e meu muito obrigado pelo gosto com que constantemente discutiu comigo sobre o que viria a ser a pedagogia da esperança, um reencontro com a pedagogia do oprimido. Paulo Freire, setembro de 1992. Agora a proposta é, depois dessa, se alguém gostaria de ler uma parte e postar o vídeo, eu vou pesquisar, ver direitinho como fazer isso. Quer dizer, a gente elaborar uma metodologia, mas a ideia seria a gente fazer uma leitura compartilhada, já que não há o encontro presencial, mas nos dias de hoje precisamos desse encontro e não só alimentar o corpo, mas alimentar a mente, alimentar a nossa esperança, tá? Foi muito bom, gostei bastante, foi bom ler. Obrigada.